Olá pessoal, começando mais um Papo do Quintal. Hoje a gente vai entrevistar e conversar com o pastor Neres Moura. Mas antes a gente precisa dar aqueles velhos e bons recadinhos. Por favor, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê o seu joinha, porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar a outras pessoas, e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e inimigos. O importante é que a gente leve as informações para as pessoas, já que a gente quer transformar as coisas. Então essa é uma maneira da gente ajudar e da gente contribuir. E bora lá, sem muitas delongas, vamos começar a conversar com o pastor Neres Moura. Pastor Neres Moura, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente no Papo do Quintal. A gente tem muito o que conversar, porque eu já vi que você é uma caixinha de surpresas, né? Vamos lá. E só para... vou pedir para você se apresentar para as pessoas, mas antes, só para a gente fazer uma introdução, a gente fez um outro episódio falando sobre a Bíblia de uma visão da religião católica a respeito do entendimento que se teria ali com relação aos animais. Certo. Muita gente começou a perguntar, tá, mas e as outras religiões? Por que vocês estão falando só da católica? Eu falei, não seja por isso. Aí no dia que a gente se conheceu, eu falei, pronto. Deus já nos colocou nesse lugar. E aí a gente hoje queria muito que você falasse pra gente, na sua visão, dos seus estudos, na Bíblia, dentro da religião evangélica, qual que é o entendimento sobre os animais, sobre o trato dos animais? Mas antes eu preciso que você se apresente para quem não te conhece ainda. Conta um pouquinho da sua história e aí a gente já começa esse papo. É isso aí. Mari, muito obrigado por essa oportunidade. E falar daquilo que a gente ama, a gente não tem dificuldade. E vamos falar dentro da Bíblia, né? Independente de religião, vamos falar sobre a Bíblia. Aquilo que está na Bíblia tem que ser válido. Exatamente. E já vou deixar claro, quem criou os animais foi Deus. Pois é, gente. Como você é pastor há muito tempo, eu já sei que você é músico, já foi músico ou é músico. Músico nunca deixa de ser músico, né? Não é? Você para de trabalhar naquela função. A música está no sangue e sempre vai estar. E aí, uma hora você viu que era a sua missão, vamos dizer assim, era falar para as pessoas, ajudar as pessoas. Eu já nasci num lar evangélico, aí todo mundo dá aquela passeadinha lá fora, né? Eu fiquei 18 anos fora, e em 2011 para 2012 eu resolvi voltar para fazer a obra do nosso Pai na Terra, né? Ai, que ótimo, que ótimo. E tá que vamos. precisando, né, pastor? O nosso mundo tá muito louco, né? Tá muito maluco. Só deu para ter misericórdia. Mas e aí? Vamos lá, então. A questão dos animais, geralmente quando a gente falou isso no outro episódio, geralmente quando a gente vai falar que os animais são como nós, que os animais sentem dor, que eles pensam, as pessoas riem, porque a maneira de ser cruel ou não, mas tá na Bíblia que os animais nasceram para nos servir. E isso sempre incomodou muito a gente, porque a gente sabe que não é um pouco da visão do homem de como que ele quer fazer as coisas. Aí por isso a gente está trazendo você aqui para você nos mostrar, nos comprovar nas palavras bíblicas se isso é verdade ou não. E aí você pode ficar à vontade para começar por uma passagem que você quiser. E aí depois a gente deixa, inclusive, você deixa pra gente as indicações que a gente vai colocar no feed. Não tem problema. A gente dá a informação para as pessoas buscarem, entendeu? Acontece, uma pessoa chegar a falar que um cachorro, que um gato, que um boi, que um cavalo, esses dois são uma loucura, né? A gente poderia pegar um ser humano e colocar e puxar uma carroça e dar nele umas correntadas para ver se ele vai aguentar. O livro de Gênesis, né, Gênesis 1:20, ele vai dizer que Deus criando os animais marinhos, as aves, os animais terrestres, de acordo cada um com a sua espécie. Gênesis 1 vai dizer sobre a criação do mundo. Deus criou os grandes animais, os marinhos, todos os seres viventes que rasteiam, que voam. Aonde está isso? Gênesis 1 e o versículo 21. Deus criou todas as aves segundo a sua espécie. Gênesis 1 e o versículo 22. E Deus criou os animais terrestres, cada um segundo a sua espécie. Olha que legal. E Deus viu o que ele havia feito era bom. Então o que eu entendo aqui? Nós saímos porque Deus viu que o animal ele era bom. Mas que pena que a gente não se comporta como os animais. E eu sou obrigada a concordar. Né?
Então, assim, a gente, eu, você, quer dizer, Deus criou os bichos e falou assim, gente, isso é tão legal, são carinhosos, então eu vou criar o ser humano. Então nós viemos depois dos animais. Ou seja, você está dizendo que é, primeiro a dedicação foi a criação dos animais com as suas espécies. Isso. Ele ficou tão maravilhado que ele quis Aqui eu quis dizer que todos os animais, aves, grande, pequeno, quem criou foi Deus. Sim. Então de uma andorinha ao maior passo que tiver, foi Deus que criou. Então de um peixezinho zero até uma girafa, foi Deus que criou. E Deus não criou então esses animais para nos servir. É como se fossem irmãos nossos que tivessem tipo vivendo com a gente, na sua visão ou na interpretação. Na interpretação, um serviu o outro. Um ajuda o outro. Um colaborar Um com o colaborar com a vida do outro. outro. Não Gente, uma servidão cega. não. Eu gosto muito de gato, cachorro, né? E gosto de outros animais mesmo também. Parei de andar de cavalo, né? Fiz vários rodeios na vida e achava legal porque o touro pulava e depois fui da por quê? Quando puxa ali aquela fivela, aquilo ali, né? É a dor que ele sente. Aham. Aquele pulo ali é a dor que ele sente. Aí alguém vai perguntar, ele sente dor? Ou fala que a gente está de mimimi, que a gente está inventando. Não é. É porque a ciência, as Porque era a palavras, Bíblia. a Bíblia, ela tá dizendo ali, né? Que bom você falar isso do rodeio. Olha aqui, Gênesis vai dizer, Deus fez os animais, cada um com a sua espécie. Animais domésticos, né? Sim. Os selvagens, quer dizer, é bravo, mas foi Deus que criou, tem que respeitar. Os que rastam no chão, e Deus viu que tudo que havia feito era bom. Aí Deus disse, agora vamos fazer o ser humano. Está em Gênesis 1, do versículo 25 ao 28. Deus disse, agora vamos fazer o ser humano, que serão como nós, como os animais. Aquela pureza, aquela forma de lidar com as pessoas. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens. Deus fez o ser humano por conta dos animais. Deus criou a gente para poder cuidar dos animais, porque ele não sabe falar. Ele não sabe que hora que estão com fome. E cada dono ele consegue entender aquilo que seu bichinho fala através de um olhar. O Lilico é assim? Aí, Eu tava deixando para chegar, deixa, para você Aí- contar pra gente a sua história com o Lilico. Lilico é emoção, né? A lágrima corre. Mas depois de Deus, se não fosse Lilico, nem que eu estaria mais. Mesmo, É. pastor? Lilico eu não gostava de animal nenhum. E uma pessoa falou assim, ó, alguém tá doando, ele chama Hulk. Ah, é? Hulk. E ele falou assim, tá dando. É um poodle, tá, gente? Só É um poodle, maravilhoso. Aí eu detesto, não quero, eu não quero, vocês estão loucos. Aí com muito curioso, se arrumar um poodlezinho, branquinho, pequenininho, e chegar e me lamber todo, eu vou pegar. Aí chegou aquele trocinho lá branco, e eu deitado lá no sofá e me lambeu todo. É tão sem vergonha que só nesse dia que ele me lambeu. Aham. E aí eu falei assim, gente, eu tenho um sim que chama Lilico. Aham. Então vou botar o nome dele de Lilico. O Lilico, alguns vão dizer assim, para mim é como o filho. Porque ele me entende. E eu entendo ele. Quando eu vou no monte, eu falo assim, papai vai pro monte. Ele entra no carro, porque no monte sabe que ele pode ir. Papai vai pra igreja, sai dentro do carro. Meu aniversário, há 5 anos atrás, uma igreja grande, amarraram um balão dele com um coração, e eu tava lá em cima, lá. E eu falei, será que vai entrar? Foi uma surpresa. Quando ele me viu assim, ele entrou direitinho Faz a... e subiu lá no altar e ficou debaixo da minha cadeira. Então, se falar de Lilico, ele, depois de Deus, ele é o motivo de eu estar vivo. E através do Lilico, eu pude conhecer o que é o verdadeiro amor. Porque olha que a Bíblia vai dizer, pode uma mãe esquecer um filho que amamenta. Puxa. Mas Deus jamais esquece um filho seu. Um animal, você pode ficar 5, 10 anos sem ver ele. O dia que você vê ele é como se fosse aquela primeira vez. E hoje você pode morar numa mansão, ele é o seu amigo.
Mas também você morar debaixo de uma lona, para ele não mudou. O ser humano já é diferente. É, Você sai hoje de uma mansão para morar numa casa mais simples, pode ser marido de homem, marido ou mulher, até o casamento entra em crise. Porque o ser humano ele é movido a interesses. E os animais são movidos a amor. é verdade. A gente pode fazer, eles perdoam, né? Eu vejo às vezes casos de pessoas que maltrataram o animal, aí tem alguma denúncia, e aí quando o animal vê a pessoa, é como se não tivesse acontecido nada. Ele conhece. Isso é muito. Olha, o livro de Salmos, ele vai dizer que quem cuida bem dos animais, Deus vai prolongar os anos dele de vida. A Bíblia, quando fala de vida, nem gripe vai ter. Porque vida é vida. Salmo 147, versículo 9. Deus é descrito como aquele que dá sustento aos seus animais. É tão especial para Deus que se alguém não conseguir alimentar, Deus sempre arruma um jeitinho deles achar comida. É, Quem cuida dos pássaros? Quem cuida dos animais selvagens que fica ali? Deus prepara comida para todos eles. Esse Salmo 147 e o versículo 9, e Deus está incluindo todo tipo de animal. não está excluindo Não. nenhum. Uhum. É todo tipo de animal Deus cuida. Então, quando eu maltrato daquilo que Deus cuida, eu estou maltratando de quem? Do Criador. E Gente, quem? principalmente para quem acredita, né? Para quem, igual a gente falou, aqui nós falamos com todas as pessoas. Então, quem é da religião evangélica e que tem como é que fala? Dedicação de acompanhar, de fazer e cumprir as palavras que estão na Bíblia, isso é um divisor de águas que você está dizendo aqui. E para quem também nunca refletiu sobre isso, gente, olha, é o pastor, foi o padre dizendo o que estava nas escrituras sagradas, que querendo ou não, é a Bíblia. gostando ou não, elas são uma referência, mesmo para as pessoas que são que não têm religião, entendeu? Elas sempre usam Mas isso quem não como- tem religião, ele sabe que a Bíblia ela é verdade. Agora, quando nós falamos de animal, não estamos falando só de cachorro. Isso. Eu já vi pessoas que criam cavalo, né? Aquele amor, aquele carinho. E o cavalo dá beijo, abraça. Então, a forma que você cria um filho vai determinar quem o filho vai ser. E a forma que você cria um animal, seja aquele que for, ele vai ser aquilo. Eu já vi passarinhos criados dentro de casa, fora da gaiola, que eles não voam. Eles são livres, mas eles não. São livres. E não fala, não, mas eles são, tem uns que nasceu, cada um nasceu com a sua espécie, com o seu jeito. É igual, eu fico pensando, às vezes, quer conhecer um grande amor? Posso falar? Pode, você Adote. pode falar tudo. Um animal. Quer conhecer que te ama de verdade? Adote um bichinho. Sabia que eu sou contra, mexe nesse lugar que eles cruzam, dentro? Criadores. Eu sou contra até os que são liberados. É uma batalha agora para tentar regulamentar, porque não existe regulamentação nenhuma. Mas não tinha que ter liberado. Porque você só vai ver eles fazendo isso só de cachorros de raça. Só que amor não tem raça. Agora eu aprendi a coisa, os vira-latinha são mais carinhosos, são mais deliciosos porque eles já nasceram, parece assim, dependente de amor. Aí a gente coloca na rede social, você anunciando um poodle, um cheetos, aquela briga, né? Não, é rapidão, dá até Rapidão. briga, exatamente. Agora coloca o vira-lata. É porque né? tem muita gente que não tá querendo amor, tá querendo mostrar aquela coisa bonita. Então se a gente conseguisse cancelar isso, porque por mais que seja legalizado, tem alguma fêmea sofrendo. E no esconderijo ali, eles aplicam alguma injeção para que o cio venha antes, porque cada fêmeazinha é 5 mil, dependendo da raça. Aí se uma cachorrinha pariu 5, quantos mil que é? E se eu conseguir isso aí 3 vezes no ano, quanto que eu botei no ano? Vem um comércio cuja vida dos animais é que ficam. E automaticamente essa fêmea daqui, ela não vai viver bem 10 anos. Com 5 anos ela pode estar com um câncer. Né? E sabe o que as pessoas fazem? Joga fora, Descarto. descarta.
Então, assim, nem legalizado e nem sem legalizar, eu sou contra a matriz. Tem muito cachorro na rua aí precisando de amor. Agora, se você quer aparecer, coloca, veste uma roupa de palhaço e vai pra rua. O pastor é firme, tô vendo. Bom, me diz uma coisa. Você leu um dos Salmos, não é isso? Eu tenho Salmo, eu tenho Levítico. Olha, Provérbios. Quem é Provérbios na Bíblia, gente? Provérbios é o cara mais inteligente na Bíblia. Eu nem falar uma besteira. Olha o que vai dizer. Provérbios 12 e versículo 10. O justo cuida dos seus animais, mas o perverso, ele é cruel. Gente, imagine Deus olhar para uma pessoa e falar que a pessoa, se você é uma pessoa cruel. Se essa pessoa não mudar o sentimento de agir, nem pro céu ele vai. Isso, eu ia chegar nesse ponto, assim, existe uma consequência, porque punição Sim. não é um negócio, mas existe uma consequência Sim. para essas pessoas que... Dani, tem muita gente sofrendo hoje em hospital com dor, com doenças de morte, talvez porque tocou em você, talvez judiou de um animal, porque a Bíblia vai dizer, ai daquele que tocar nenhum dos meus escolhidos. Ai daquele. A palavra ai significa que vai doer, né? Eu oro para várias pessoas. Eu tenho trabalho de Cracolândia, de Mamitex, levo roupa pros outros, trabalho com fralda geriátrica, mexo com menino de autismo, dou aula de música para eles. E hoje, antes eu pegava todo mundo, mas só que hoje eu quero sentar primeiro e saber, olha, por que você está nessa prova? Você é um bom filho? Aí eu pergunto, você gosta de animal? Como é que você trata um animal? Aí eu pergunto para as pessoas, você queria ser tratado da forma que você trata os bichinhos? É a pergunta. Então, o justo, a Bíblia diz o justo, e nem todo mundo é justo. Zela pelos seus animais, mas o perverso, ele é o quê? Cruel. Olha aqui, o justo cuida dos seus animais. O justo não apenas se importa com seus animais, mas também demonstra empatia e preocupação com o seu bem-estar e até a sua sensibilidade com a vida dos seus animais. Se reflete numa vida piedosa. Tem pessoas que falam assim que ele é piedoso. Está escrito na Bíblia. Provérbios 12, 10, 11 e por aí vai. A misericórdia dos ímpios são cruéis. Em contrário com o justo, os ímpios podem aparentemente. Tem pessoas que parece que gostam. Sim. Aparentemente demonstram atos de bondade. Mas esses atos são, na verdade, cruéis e podem esconder motivações egoístas e interesseiras. Quem usa esse ser humano para ganhar dinheiro, eles estão usando uma forma egoísta e por interesse. Não é porque ama. Entendi. Tá explorando ali, você tá falando disso, né? É o que os ímpios podem parecer aparentemente que eles gostam. Gostam, mas por quê? Ali arrumou uma fonte para poder ganhar dinheiro. Renda. Então assim, aí você me perguntou se sente... Eu tô chocada que isso tá escrito aqui, sério. Sério que eu tô chocada. Aí eu pergunto para as pessoas, você tem olho? Tem olho? Tenho. O animal tem olho? Tem. Você daqui, quando tiver com 30 anos, você vai ter que usar óculos, né? Sim. O meu Lilico deu uma manchinha no olho. Aí procurei os médicos e falei assim, olha, daqui uns 3 anos ele pode perder as vistas. Só que antes de perder, eu achei um absurdo, eu acho que a lei, que a justiça tinha que olhar mais para esse lado. Fora tá ficando 12, 13, 14 mil. Na federal eu consegui fazer. Sabe o que colocou nele? O que colocaria no ser humano, a lente de contato. Então ele pode morrer, mas de cegueira não. Aí eu pergunto, o cachorro tem rins, você tem rins? Não, você não tem rins. Não? Você tem fígado? Tenho. Você tem diabetes? Não. Mas o cachorro tem, se você não cuidar. Se você não se cuidar, tudo que você tem, a única coisa diferente no animal de nós é o fio da coluna. A nossa coluna é diferente porque é a forma que a gente anda. Mas sabia que no Jardim do Éden, a serpente, ela andava tirando onda? Ela andava. Que a Bíblia vai dizer que depois que eles pecaram, eu disse, Adão, você vai sair
agora e você vai ter que trabalhar. Por que que as mulheres hoje e os animais sentem dor no parto? Você já viu alguma cachorrinha parindo? Eu corro de medo, que eu nem gosto de ver. E uma mulher parindo é a mesma coisa. Não sente dor? E a Bíblia vai dizer, mulher, você agora vai sentir dor de parto. E a Bíblia fala, Deus vai falar com a serpente, olha, a partir de agora, você vai rastejar. Por de um pecado, de uma desobediência, A consequência que ela teve foi essa. a crueldade. Então, gente, a Bíblia vai dizer que o justo zela pelos seus animais. E a Bíblia vai dizer que ai daquele que cair na mão de um Deus irado. Então, quando eu maltrato aquilo que Deus criou, eu vou ter uma grande consequência. Nossa, e a gente vê tanta coisa, né, pastor? A gente vê tanta... A gente que trabalha com isso, a gente recebe... São tantos casos, assim, absurdos. Tem hora que a gente realmente para refletir, falando, gente, que mundo é esse que a gente está construindo? O que a gente espera? Porque não tem como ter uma harmonia quando Dani, só a gente... se eu não amo um bichinho que não me faz dano algum, como é que eu vou amar um ser humano? Eu peço a mesma coisa. Porque o ser humano, ele é o seu amigo até quando você tem algo para oferecer para ele. Sim. Eu, de um tempo para cá, eu decidi, pega amor as minhas palavras, entre aspas, eu não tenho amigo. Eu tenho pessoas que durante o tempo vai passar na minha vida, que vão embora e depois vão vir outro. Agora, os animais que você tem, Sim. ele nunca te deixa. Não. Não. E você sabia que o sentimento deles é tão grande que o certo é quando você morrer, tem que levar o seu animal para ele ver que você foi sepultado, porque ele fica ali naquele sentimento que você volta. Eu já conversei até com veterinário, já, essa coisa da perda, né? As pessoas, tem até algumas pessoas que pedem para levar até o velório, o caixão, enfim, porque o animal fica... é como se a pessoa tivesse sumido dele, sido tirado. E ele Mas isso é sentimento. É sentimento. E tem uns caras de pau aí que falam que não tem sentimento. Diz que não, que isso é mimimi, nossa. Isso é coisa da alma. Eu perdi minha mãe, tem 25 anos. Até hoje, a minha alma, no dia das mães, a minha alma gritava assim, poxa, tem 25 anos que eu não grito mãe. Aí a pessoa quer falar de amor, mas você não ama aquele que mais te ama. Existe a teoria do elo, que é lá do FBI, americano, enfim, dizendo que as pessoas que são cruéis com animais, consequentemente, podem ou serão cruéis contra pessoas. Isso mesmo. Que é o que o senhor está falando, o que você está falando. Se você não tem empatia, se o seu coração não se toca com um animal que depende muitas vezes de você, você vai ligar para uma outra pessoa que tem, né, mesma idade, que é igual a você, você vai deixar ela pelos cantos, entendeu? Então, a teoria do elo, a questão fala da violência, mas tem muito a ver com o que você está dizendo aí. Eu concordo, eu acho... Olha como é que é tão legal e triste. Você, quando nasceu, você foi projetada. Seu pai e a sua mãe, nossa, né? Tal. Agora, os animais não tiveram escolha, né? Eles não têm assim, poxa, eu quero gerar. Uma fêmea, quando dá o cio, aonde que tiver, eu até corpo, porque é 10, 15 cachorros atrás. Em cima dela, é verdade. E ali ela vai e cansa. Mas tudo bem, ela só queria dar uma namoradinha. Mas ela não tem escolha. Não tem escolha. Aí costuma vir 10 e 12. E você já reparou que até no meio animal é coisa engraçada? Uma cachorra só abandona os filhotes depois que eles desmamam e quando as pessoas começam a doar eles. Mas sabia que aquela cachorra por um bom tempo fica sentindo falta dos filhos? Eu acredito. E hoje tem muitas mães que querem ficar livres dos filhos, né? Nossa, não tem muito tempo que a gente viu um bebê que foi abandonado numa cidade perto e acabou sendo até... Ele foi atacado, acho, por algum bicho, alguma coisa. Eu não sei nem se sobreviveu. Acho que foi... Ele tinha acabado de nascer e já foi descartado. E a gente vê vários animais. É muito legal quando a gente puxa na internet isso de todas as espécies. Não é só cachorro e gato, não. O amor das vacas com os isso, coisa mais linda. Das éguas com... Olha, geral, os a galinha, galinha, ela pega o bichinho depois, enquanto não tá debaixo sabe? Se a gente não consegue aprender com isso, realmente a gente está precisando fazer uma revisão de que mundo a gente quer, é o que eu sempre penso, né? Um dia uma pessoa falou assim, eu queria saber o que é amor. Aí eu falei, tem um bicho.
A pessoa ficou sem entender nada. Achou que você tava... É. Aí passou um tempo, adquiriu um gatinho. Aí você fala assim, poxa, a melhor coisa da minha vida, né? E quem tá falando aqui é quem não gostava. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Nós vamos chegar... me diga. Olha, isso aqui é para estremecer. Ah, O povo fala, o cachorro pra onde que vai, os bichos pra onde que vai. Olha só, Eclesiastes 3, 19, 20 e 21. Certamente o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino o aguarda. Rasga a Bíblia, tá, gente? Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre os animais. Você não está acreditando, né? isso tá escrito aqui. Tudo é inútil. Eclesiastes 3 e 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó. E ao pó. E do pó retornará. Olha o 21. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas ou se é o fôlego do animal desce para a terra? Eu tô chocado, gente, sério. Que impressionante. E essa coisa... Quem não. pode dizer para onde que a gente vai? Eu achei um versículo aqui muito forte. Muito forte. A Bíblia fala que nós iria ter um novo céu e uma nova terra. Sim. E você leu comigo lá em Eclesiastes que todo mundo que lê isso aqui assusta. Não, eu realmente não imaginava que tinha de forma tão clara essa mensagem que ela não vale mais, gente. Tá na Bíblia, porque tá na Bíblia isso aqui, ó. Então que todos vieram do pó. E ao pó todos. E o homem foi criado de onde? Do pó. Deus fez um barro e soprou nas narinas e deu vida. Aonde nasceu o homem. Então, o homem veio do pó e o animal veio de onde? Do pó. Do pó. Aí Deus pega Adão e dá pro cara o privilégio de dar nome aos animais. Olha que loucura. A preocupação com Deus nos mínimos detalhes e preocupar em dar nome aos animais. E Deus colocou essa responsabilidade em quem? Em um homem. Deus lá já estava dizendo que a responsabilidade dos animais já vai começar na fundação da terra através de um ser humano. Aí você me pega quando Deus vem e destrói o mundo com água. Ele falou que vai e pega uma espécie cada um dos seus animais, casal, né? E todos morreram. O que eu acho mais engraçado que ali tinha mulheres bacanas, ali tinha mulheres gestantes, ali tinha criança. Depois de ter feito o quê? Olha que vai à escola, pega as crianças, escapa as crianças. Por que essa preocupação toda que Deus teve em encher aquela arca durante muito tempo? Com os animais. De todas as... E hoje tem pessoa que fala assim, eu não aguento o animal perto de mim. Se você não aguenta o animal perto de você, você não vai gostar de Deus perto de você. Não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Porque como é que eu não vou gostar daquilo que meu Criador criou? Sim. Se foi Deus que criou, eu tenho que amar. Olha que eu digo, olha. A passagem busca despertar reflexão sobre a transitoriedade da vida e a necessidade de aproveitar o presente, pois o futuro ele é incerto. Você já viu que o ser humano ele é tão esquisito? Porque eu falo, animal é nosso, né? Meu carro tá lá fora, é perigoso. Eu chegar lá, meu carro tá com o vidro quebrado. E quem que é o animal? Entraram na minha casa, amigos que deram a senha e roubaram. Nossa. E eu tinha o Pepe e o Lico. O Pepo é o gatinho. Ele tem uma história legal também. Saíram pelo portão, eu levei às 6 horas para poder chegar. O Pepe e o Lico ficaram no portão. Quando eu falei assim, o Pepe e o Lico tá bem?
não fugiram. Eu falei, pode levar tudo. Porque carro você compra, roubo você É compra. verdade. Eram amigos seus que deram a senha para entrar na sua casa e os seus animais estavam em casa. O Pepe e o Lico. Olha a dupla. Pepe e Lico, adorei. Eu detestava cachorro. É, E o povo conversando, eu falava, gente, que idiota. é mesmo? Você não gostava de animal? Não. E hoje eu falo, eles entendem mais do que menino. Não, eu tenho os meus bichos, eles são meus filhos. Sei que eles são animais, são gatos, eu sou humana, mas eles são meus filhos. Eu tenho eles como meus filhos. O ser humano, você tomar o celular de um filho, fica com raiva de você ser mãe, sendo pai, por um bom tempo. O bichinho, você toma dele, fica moado 2 minutos, depois ele vem com o rabinho, dizendo aqui, eu te amo. É verdade, ele não fica com raiva da gente, é verdade. É mesmo. Ainda bem que eles não falam. Porque se eles soubessem falar, eles iam só saber dizer uma frase. Eu te amo, eu te amo. É, você tem toda a razão. E o Pepe, eu peguei, era um gatinho, chegou no meu portão lá, eu fui, peguei ele, eu não sei olhar, falei, seja aquele que for, eu vou castrar, né? Sim. Aí ele foi crescendo, a Lilico ficou 2 dias, meio 15 mais, depois virou 2 amigos. Quando eu vou castrar, aí eu ficava assim, mas Penélope, ele é macho. Ah, você deu... você deu o nome de Penélope Penélope. e descobriu que era um menino. Aí eu falei assim, então deixa Pepo. Aí ficou Pepe e Lico. E Lilico é mais engraçado que aonde que eu vou. Eu pergunto, cadê eu chamo de profeta Lilico. Ah, Ele já ficou em casa de 5 pessoas, com depressão, triste, com câncer. Ele ficando perto, as pessoas foram curadas. Não vou falar que eu sou louco, mas os animais têm uma eu tenho foto dele no monte comigo todo dia. Uhum. Então assim, esse gatinho, infelizmente, eu cheguei um dia de madrugada em casa, ele era nunca só pra fora. Ele chegou lá e eu tranquei ele pra fora. Ah, e ele fugiu. Não tinha pra onde ir, não sabe bater no portão. Ai, que dor. Isso é uma coisa boa das pessoas que ainda acham que gatos têm que dar voltinha, gente. Não, Tem. não tem. Não tem, eles não sabem se defender. Ainda há muitas pessoas que têm preconceito contra gato. O gato ele pode ser feliz na sua casa, pelada, com. Vocês são carinhosos demais. E eu sou suspeita, eu tenho vários. Nossa, o Pepe vai passar pano assim na cara, ele tava puxando pano, mordia meu calcanhar. Agora assim, eu só falo os dois, que eu tava arrumando casa, eles subia. Olha aqui, Salmos são repletos de versículos sobre os animais. Salmo 147, de versículo 9. Deus é descrito como aquele que dá sustento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Isso demonstra o cuidado de Deus por toda a criação, incluindo os animais. Gente, não tem desculpa. Será que eu estou inventando? Não. Salmo 147, versículo 9. Vamos ler o 10. Este salmo declara que todos os animais, tanto os mansos quanto os selvagens, devem louvar o Senhor. Por serem filhos dele, serem criação dele. Até os animais louvam ao Senhor. Olha que outro aqui. O livro de Salmo, o livro de Salmo, em geral, reflete sobre a natureza e o lugar dos animais no plano de Deus. Quer dizer, os animais fazem parte do plano de Deus aqui na Terra. Está na Bíblia. Agora, a Bíblia foi escrita há quantos anos atrás? A gente sabe disso, mas o que eu falo que eu tô chocada é porque é um livro consagrado por milênios, que muitas pessoas têm devoção e seguem à risca, e o que a gente sempre batalha, que a ciência já mostrou, a ciência dos animais, sempre teve aí. Então a gente tem que pensar um pouco na questão da conveniência do humano, né? Ele precisa repensar esse lugar que ele ocupa. O planeta Terra não é só dele, a nossa fauna e a nossa flora, eles têm o direito de viver como gente, e nós temos esse dever de proteger, de cuidar mesmo. A Bíblia manda. Está escrito. O justo zela pelos seus animais. Mas o injusto, não tem como. Quem é injusto com aquilo que Deus criou, vai ser injusto com as pessoas. Não tenha dúvida. É de novo a teoria do elo. Quem é violento com o animal vai ser violento ou pode ser violento com pessoas.
Quem é cruel com o animal não vai ter medo de ser cruel. Eu creio que não existe animal violento, existe os animais que vieram maltratados. Você pega filhos hoje que são maltratados. Qual que é o futuro deles? Né? Ou podem passar por isso com uma certa tranquilidade, mas na maioria das vezes são revoltados, tem algum resquício, né? E assim são os bichos, eu maltrato, eu bato. Tem bicho que você pega um cabo de vassoura. Quando eu peguei o Lilico, ele pega a calça comprida. Ele corria. Por que a camisa ele não corria? Provavelmente pode ser um sinal. Bati com a calça. Aí alguém fala, mas é inteligente? Pô, ele marcou o que é uma calça, o que é uma toalha. E eu demorei. Quando eu vesti a calça, eu disse, papai não vai bater em você, não. Aí eu passava a calça dele. Depois ele começou, eu vesti a calça e... Ele entendeu que você não faria o que poderia já ter feito com ele. Ele tinha gatilhos, né? Eu e uma amiga, né, Isabela? A gente resgatou recentemente um cachorro em Ribeirão das Neves, saiu em jornais, enfim, que foi espancado por instrutores. Ele foi espancado. E olha que, infelizmente, eu lido com isso, a gente lida com isso, porque a gente está trabalhando o tempo todo com a pauta animal. Eu, sinceramente, nunca vi uma violência tão absurda. E a gente veio descobrir que ele estava sentindo dor, provavelmente, por isso que ele acabou mordendo o neto dessa pessoa. Uma criança pequena com esse animal que sempre foi quieto, ele é mestiço de Akita. Então, Akita, Chow Chow são animais que têm um comportamento específico. A pessoa fica grudada, abraçar, eles não gostam. A gente brinca até que eles são gatos, né? Os gatos cachorros, porque eles têm amor, mas eles têm amor no momento deles, da forma deles, mas enfim. E aí infelizmente houve esse incidente, a criança bem novinha brincando com ele, pelo que a gente está entendendo, ele já estava sentindo dor e ele mordeu a criança. Aí veio o avô e espancou esse cachorro em casa e arrastou ele pela rua. Foi uma cena de horror. Enfim. Eu não aguento. Eu recebi isso num domingo, a gente resgatou, a prefeitura de Ribeirão das Neves não tinha nada, por isso que as pessoas chegaram até nós, porque ligaram para todos os órgãos, e aí bombeiro, guarda municipal, polícia militar, prefeitura, não tinha ninguém. E aí me ligaram e quando eu vi, eu não tinha como fazer nada, a Isabela, uma amiga também que é ativista, protetora, enfim, resgatamos ele, o Spike hoje está sob a nossa tutela, sendo cuidado. Ele adora a senhora que cuida dele. Aí. Adora, mas a gente não pode encostar nele, porque se encosta nele, ele tem o gatilho, ele abaixa, ele ficou com a cabecinha com sinais do espancamento, ele perdeu uma visão. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, menção a ele já abaixa e já não gosta, que é a questão do gatilho, do que ele sofreu. Eu tenho pena de quem fez isso. O Snoopy é um cachorro da minha sobrinha. Eu tenho esse vídeo lá no meu Instagram. O meu cunhado, ele é mecânico de moto. Snoopy levado. Então, meu cunhado ia testar a moto, ele vinha correndo, pulava em cima do banco certinho. Tem vários vídeos. E minha sobrinha andando em motoquinha assim, tal. E passa um carro lá, atropela o Snoopy e sai correndo. Não por essa surpresa. A gente foi pra justiça, pegamos a placa do cara, fomos na casa do cara. A nossa justiça é muito falha em relação a isso. Muito. A minha sobrinha foi pro hospital, gastou uns 15 mil com ele. Mas ele não vai morrer. Hoje ele tá lá no meu Instagram, ele anda de cadeirinha. Mas matou o sonho dele. Porque o negócio dele era dar voltinha de moto. Pular na moto. Quer dizer, tem pessoas matando o sonho de alguém, de uma pessoa, vou chamar de pessoa aqui, que eles acham que não tem sentimento. Hoje o só fica lá em cima no segundo andar, mas ele deve olhar pra rua, deve olhar a moto. O que deve passar na cabecinha dele? Isso a ciência já provou, né? A gente tá falando não, gente. A ciência já comprovou que eles têm sentimentos, que eles têm esse pensamento. Entendeu? Aí esse rapaz veio justificar que tá com problema no casamento, com muita luta. Poxa, poderia ter parado, né? Claro. Por isso que... Todos nós somos suscetíveis, infelizmente, de acontecer isso. Por isso que a nossa lei, ela tem que ser mudada, sabe? Maus trato, prisão mesmo. Não é só com animal, não. Com pessoas também. Pessoas estão abandonando crianças. Eu, assim, pessoas adultas, eu ajudo muito.
Mas o que mexe comigo são os animais, criança e idosos. Idoso eu também tenho uma que já passou uma vida inteira, Uma né? vida inteira. Aí você pega filhos que o pai criou, lutou, passou aperto para poder criar, dar negócio. Quando o pai fica um pouquinho chato, coloca num asilo. E os animais que eles abandonam quando ficam idosos? Mas quem abandona um pai vai abandonar os animais. Como assim? Lá em casa nós somos 14 irmãos. Meu pai está com 94 anos. Espertão, renovou carteira. Sério? E assim, nunca deu trabalho, mas quando precisa ser de um hospital, a gente corre na hora, ter um convênio bom. Mas qualquer outro filho iria jogar ele num asilo. Sim. Seria o amor do ser humano com aquela pessoa que te gerou. Cara, se eu não sou grato a um pai, eu vou ser grato a um animal, que na cabeça é um animal, né? O povo fica bravo comigo, você chama ele de filho. É, fica bravo com a Vai gente arrumar também. filho pra você? Eu falei, não, eu tenho 70 sobrinhos. Nossa senhora. É, você tem 14 irmãos. Eu tenho 70 sobrinhos. Então, assim, eles vão lá pra casa, abrir, quando começa a encher o saco, falam, vai Tchau, embora gente. e vai. Uhum. Agora, os bichinhos não enchem o saco, né? Não, muito pelo contrário. Gente, se a gente está triste, eles estão do nosso lado. Se a gente está lendo um livro tranquilo, eles estão do nosso lado. Eles são só Contar alegria. algo espiritual aconteceu na minha vida. Porque a depressão, ela é uma doença. E grave. E eu fiquei 2 anos dentro de casa. Parei de pregar, parei de fazer tudo. E eu rodava em casa a noite toda. Eu tinha que abrir janela, quando eu entrava na cama, eu via que a falta de ar e o líquido do meu lado. Triste, triste. Eu levantava, eu trocava de quarto, num quarto, e para outro quarto, e para outro quarto, e para outro quarto. Em casa tem quarto para dar e para vender. Ia para as outras salas, eu ligo atrás de mim. Aí me dava um desespero, eu colocava no meu pescoço. Eu andava 15, 20 quilômetros a pé com ele no meu pescoço. E no outro dia ele dormia o dia inteiro de cansaço. Dizer que ficava com você. Ficava do meu lado a noite toda. Porque quem já passou por isso sabe, dá uma falta de ar. Percebe que você está preso. E você quer aquela liberdade. E o bichinho ali do meu lado. Parece que ele entendia que eu não estava bem. E o mais legal, aí você sai. E eu deixo de viajar por conta dele. Eu entendo. Eu não boto fé em hotelzinho. Tem, você não gosta. Eu prefiro abrir mão porque eu tô abrindo mão de algumas coisas na minha vida para aquilo que vai fazer feliz por pouco tempo. Isso é maturidade, né? É, você tá escolhendo aquilo que te faz bem. Que me faz bem. Que a gente Só tem. que vai durar pouco, né? E eu vi uma frase que me mandaram, que me emociona. Um dia vai ser só uma vasilhinha no canto, sem água. Dói. Um dia vai ser só uma vasilhinha sem a comida. Um dia você vai olhar para uma coleira e vai em saudade. Você vai andar na sua casa, fala deles, mexe comigo. Você vai ver os patinhos, as patinhas. De lacera. Você vai deitar na sua cama e você vai ver que eu estou subindo na sua cama. É 12, 15 anos que você não deixa de viver, que você está vivendo. Sim. Porque praia, isso é 5 dias. A minha casa, ela pertence a Deus e a mim e ao Lili. Se você não gosta de animal na minha casa, você não é bem-vindo. Você pode se retirar. A minha casa, eu brinco que são dos gatos. Eu só moro com eles. Então, atrás da minha porta, quem fecha, lá está escrito: essa casa pertence a Deus, Lilico, Pipo e Neres. Ah, mas tem nojo de pelo de gato. Então você vai embora. Porque quando você está mal, quem está do seu lado? São eles. Quando você está triste, quem é que está do seu lado? Eles. Mas cadê os amigos que você abre mão deles para ir para a praia? Cada um seguindo o seu caminho. É essa percepção, a gente quebrar quem tem bicho, quem gosta, né, de bicho. Essa percepção é muito clara. Você fala dos cavalos, gente, a sensibilidade que os cavalos Nossa. têm. Os cavalos, eles conseguem perceber quando você está doente, quando você está infeliz. Eles só têm tamanho, entendeu? Mas a É percepção... um danão bobão. eu chamo eles de bem Você sabia que eu nunca fechei a porta da minha casa?
Nunca fechou? É tudo aberto. Nunca. Janela, eu nunca fechei. Porque se quiser levantar de noite lá, ir lá na garagem, aí lá, então tem esse pavimento, então deixa a garagem aberta. E vem aquele lá embaixo, não tem pra ver. Não sei. Nunca fechei. E se amanhã Deus levar ele, acho que eu não vou conseguir fechar a porta mais. A gente nunca tá preparado para essas E não coisas. faz xixi igual dentro de casa. Só do lado de fora. Só na rua, tem que levar 5 ou 6 vezes. Às vezes debaixo da chuva tem que ir. Mas é engraçado, não cansa. Não, é um trabalho, né? Eu falei, Lico, ele nunca usou coleira. Ah, é? Ele Nunca. fica perto Lico, de você. é o carro, ele vai para. Aham. Então assim, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, cheguei 4 horas da manhã. Mesmo sabendo que o portão tá tudo aberto, eu penso, pô, ia dentro tá apertado. Ele não sai. Ele Espera, folgar, tem que ir na rua. Então assim, várias viagens, vários passeios, várias agendas de pregações que eu deixo de ir, porque são vários dias. E tem alguns pastores que gostam tanto de caixa. Mas olha, pode vir, mas traz o profeta Lilico. Ai, que legal. Ele já viajou de avião comigo várias vezes para poder pregar. É mesmo. É. E é legal porque as pessoas muitas vezes se sensibilizam, né? O animal ele tem esse poder mesmo de quebrar algumas barreiras, algumas como é que fala? Crostas que a gente pode ter mesmo. Então, às vezes, o Lilico na pregação, ele pode ser o instrumento Ele é mais ali conhecido do que eu. de sensibilizar as pessoas. É. Olha aqui, Salmo 104. Esse salmo destaca a preocupação de Deus com os animais e com a natureza. Deus se preocupa até com a natureza e o ser humano destruindo a natureza, É o que a gente fala aqui. colocando fogo. Ah, mas por que está quente? Porque o animal do ser humano vai lá e coloca fogo. Esse sol que veio aí, quantas coisas matam que pegaram fogo? Quantos animais que morreram porque eles é tão inocentes que eles correm para dentro do fogo. Deuteronômio 23, 6 e 7 aponta para a importância de cuidar dos seus animais, especificadamente sobre a não permissão de se levar a mãe e criar ao mesmo tempo. Olha aqui, você não pode fazer uma criação de uma mãe ao mesmo tempo com o filho. E o que a gente vê hoje aí? Matrizes. Sim. Essa questão da criação de animais é complicada mesmo. E nós falamos aqui do Velho Testamento e do Novo Testamento. Aqui eu estou no tempo da lei e no tempo da graça. O livro de Êxodo menciona que no dia de descanso, não se... Essa agora você vai arrepiar. Êxodo 20, versículo 10. Menciona que no dia do seu descanso, não se deve trabalhar, nem a pessoa, e nem seus filhos, nem seu servo, nem o quê? Nem os seus animais. Gente, eu tô chocada. Êxodo 20, 10. Menciona que no dia de descanso não se deve trabalhar nem a pessoa, nem seus filhos, nem seus servos, nem os seus animais. Vamos ler Levítico. Levítico 11 define quais animais são considerados limpos e podem ser consumidos e os quais são impuros. Você sabia que a Bíblia fala sobre a carne de boi, né? Não de porco. Não sei, mas ok. Que eles falam que é uma carne imunda. A carne de porco? É. Porque a forma aquilo. Porque o porco ele come o quê, né? Ele come restos de comida, né? Mas é porque o homem convencionou isso. Ele não é porque ele gosta. Ele se adaptou Aí ele tornou impuro por conta de quem? pelas mãos do homem. Por que come lavagem? Porque ninguém deu pra ele picanha. É igual os cavalos, né? Os cavalos que são explorados, enfim, eles comem restos de sacolão, não é porque é a alimentação, é porque é o que eles dão. Então, olha, o ser humano fez que a carne do porco fosse imunda. Entendi. Olha aqui, outro legal aqui. Gênesis 1, 25 até o 28. Relata a criação dos animais por Deus. Então, se alguém tinha alguma dúvida, quem criou os animais é Deus. Jó, todo mundo já conhece o livro de Jó. Jó, como ainda pode orar, apresenta Deus como Deus que cuida dos animais. Aqui não falou do ser humano. Jó
39 apresenta Deus como Deus que cuida dos seus animais. Mateus, tá no Novo Testamento, 16, menciona que Deus cuida dos pássaros e que, portanto, ele também cuida do ser humano. O mesmo Deus que preocupa em cuidar do ser humano é o mesmo Deus que preocupa com os animais. Você está vendo que o Deus que o povo fala aí, ele é para todos? É para todos. E que essa resposta de que está na Bíblia é por pura conveniência. Cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um tem a sua escolha de vida. Mas o que a gente está querendo aqui mostrar, pessoal, é que tudo é muito da interpretação. E aqui, eu acho que não tem muita dúvida nas palavras. Eu realmente estou chocada porque eu não conhecia, não sabia que estava tão claro assim. É para a gente repensar os nossos conceitos, repensar as nossas... E realmente foi Deus que fez? Exatamente. As nossas predileções e a gente pensar no mundo e no futuro que a gente quer construir. Mesmo, assim. Pastor, a gente podia ficar aqui 2 horas conversando. Tem algum outro que você quer encerrar? Eu quero encerrar com esse aqui. Deuteronômio 26:7. Sugere que cuidar dos seus animais pode levar a bênção de Deus e prolongar os anos de vida. Não precisa da gente dizer mais nada. Vamos falar de novo? Vamos. Vamos lá, 1, 2, 3. Sugere que cuidar dos animais pode levar a bênção de Deus e a prolongar o prolongamento dos dias. Está escrito, gente. Não é a gente que está inventando, não. A vida. E cada animal na terra veio para uma coisa. Vamos ler aqui no livro de... A Bíblia descreve que Deus criou os animais com diferentes características. Que legal, né? E funções, indicando que cada espécie tem um papel específico no mundo. Será que as pessoas estão usando os seus animais no lugar certo? Será que o cavalo é para puxar carroça? Nossa. Será que o boi lá no rodeio é para passar por aquilo? Um touro, né, ser maltratado daquele jeito. Até os cavalos também, a arena, né, eles são maltratados ali. Eu fiz rodeio muitos anos, eu sou contra. Ai, que bom ouvir isso. Porque quando a gente fala é porque a gente tem mimimi. Não. Quem vivenciou ali sabe, né? Eu sou contra porque ali é para poder ganhar dinheiro e são judiados. Só deles estarem num ambiente que não é um ambiente natural e deles. fica ali 4 dias debaixo de um palco. Com o som, gente, o som. No meio de fezes, sujo. A comida de ontem virou para hoje. Só que hoje é o que dá mais lucro hoje, é os rodeios, né? E vou pegar só um gancho aqui, que é o seguinte. Quando a gente vai para a justiça, e aí eu sempre falo isso, o Poder Judiciário, ele é um dos grandes responsáveis, porque quando o Executivo e o Legislativo não trabalham direito, vem o judiciário para poder fazer com que as leis sejam cumpridas. O nosso Poder Judiciário precisa se atualizar muito, porque toda vez que a gente entra com alguma questão referente a rodeio, sempre vem com a explicação de que tem um fim econômico, mas e os animais que estão ali, o crime de maus tratos? Não tem. As pessoas muitas vezes vão ao rodeio para ver os shows, para poder... ir nas barraquinhas, então... Faz uma caminhada, uma cavalgada de cavalo, sem ter que maltratar. Até porque cavalgadas também tem muita gente que não dá água para os animais, deixa os animais morrerem, os animais machucam e saem correndo e deixa o animal ali para a sociedade, né? Para quem gosta de bicho, fazer alguma coisa. Agora, poder público. Não dá de parar, né? Porque senão a gente vai ficar a maior pergunta é: eles vão pro céu? Será? Vai. Os animais, você tá falando, né? As pessoas, eu já tenho as minhas dúvidas, mas os animais... Então você pensa como eu. Eu, como pastor, tenho dúvida da minha salvação. Agora a Bíblia fala que no céu tem rio, tem água, tem mar, tem ouro, tem coisas. E esse cuidado todo com Deus dentro da Bíblia é igual alguém falou comigo assim: mas o cachorro morreu e se deixar fica ali. Eu falei: o ser humano é a mesma coisa. Se morrer e deixar, fica aí. Então assim, essa aqui é para deixar o povo de cabeça tonta. Sim. No céu eles vão. Agora, nós seres humanos temos que rever os nossos conceitos e a nossa vida. O jeito que você trata os seus animais é a forma que você trata as pessoas. Gente,
com isso a gente encerra. Eu acho que a lição aqui foi maravilhosa e a gente pede que vocês compartilhem esse vídeo para os amigos e os inimigos, para aqueles que são ateus e aqueles que são evangélicos, aqueles que têm outra espiritualidade, porque o que vale aqui é a mensagem de uma reflexão que o pastor Neres fez muito bem. Eu agradeço demais, a gente aqui do Papo agradece demais pela sua presença. Que o Lilico viva muitos anos, te traz essa felicidade e conta com a gente pro que precisar. Eu que te agradeço pela confiança. Primeira vez que eu faço. Olha! E primeira vez, nunca falei sobre isso. E eu falei de algo que realmente é tudo pra mim. Aí você se emociona, você chora e vão que vão. Vamos trabalhar, vamos lutar pelos animais, pelo meio ambiente. Tchau, gente. Deus até abençoe. a próxima.